Bom, e cada vez mais mulheres estão indo em busca da ajuda médica, né, para analisar as possibilidades de engravidar. Muitas já começam com os principais exames de fertilidade e outras já aderem também à reprodução humana assistida. Hoje nós trouxemos o Dr. Carlos Peta, que é especialista em reprodução humana e vai conversar com a gente mais sobre esse assunto. Doutor, seja muito bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui no nosso programa. Seja bem-vindo. Para mim é um grande prazer, Débora. Que demais. Doutor, explica pra gente, hoje a idade não é mais aquele fator que aponta a necessidade de realizar o exame mesmo de fertilidade, não é mesmo? Na verdade, o que a idade influencia e por que é diferente homem e mulher, né? A gente não vê ninguém reclamando lá com o sujeito que está fazendo 40, fala, olha, guarda seus espermatozoides. E existe uma pressão muito grande nas mulheres a partir dos 33, 34, 35. A diferença é que o homem produz novos espermatozoides. Então, pode ser que daqui 10 anos o cara faça uma avaliação e esteja igual, né? A mulher não. A mulher nasce com um determinado número de óvulos, é um número muito grande. Então, imagina que na adolescência, lá quando começa a vida reprodutiva, tem 1 milhão de óvulos e chega aos 40 anos com 2% desses óvulos. Sim. Né? Poxa, mas não ovula um só, por que né, vai todo mundo embora? Porque o ovário, na verdade, ele disponibiliza um grande grupo todo mês. Ovulando um, não ovulando, a mulher perde esse grupo. Então imagina lá que vocês ganham um baúzinho cheio de ovinho e todo mês descarta um grupo grande. Sim. Né? O que vai acontecendo ao longo dos anos? Diminui o número e a mulher ovula os melhores mais cedo. Então existe uma diminuição da qualidade e uma diminuição da quantidade. Consequência prática disso, a chance de uma mulher engravidar diminui a partir dos 30, vai devagar, e começa a ir mais rápido a partir dos 35. Então, a partir dos 35, aumenta o risco de infertilidade, aumenta o risco de aborto e vai aumentando o risco de alterações como síndrome de Down, por exemplo. Nossa. Por isso que a gente fala muito em congelamento de óvulo e a gente só fala em congelamento de espermatozoides nos casos de tratamento de câncer, por exemplo, né? E esse aumento, essa preocupação, primeiro, as mulheres estão deixando para engravidar mais tarde, né? O trabalho, muito compromisso, a sociedade faz isso, né? E, em especial durante a pandemia, as pessoas começaram a olhar mais para dentro de si, para ver suas necessidades, para entender os seus planos, em especial os planos de constituir uma família. Sim. Né? A gente não consegue barrar o processo de envelhecimento dos óvulos, e esse é um ponto. Né? Então, como é que a gente preserva essa fertilidade? Guardando óvulos. Então, se a gente pegar hoje óvulos de uma mulher de 35 anos, imagina que se ela for fazer uma fertilização in vitro, por exemplo, a chance dela engravidar com esses óvulos é 65%. Bastante, é bom, né? É bom, é ótimo, Mais né? da metade. A mesma mulher aos 38, essa chance vai para 45, 50. Aos 40, essa chance é 30. Aos 44, é incomum gravidez mesmo com fertilização. Nossa. Ah, mas como é que eu vejo tanta gente que você deve mostrar por aí que engravidou com 45, Sim. 47, 50? Elas deram sorte? Não. Ou elas usaram óvulos doados por mulheres de 25, 30, ou elas guardaram os óvulos quando eram mais jovens. Então, esse é o objetivo de quando a gente fala em guardar óvulos. O óvulo de alguém de 34 vai dar chance para ela, de 34 anos, mesmo que ela tenha 40, que ela tenha 42 ou ela tenha 45. Né? E o outro objetivo, obviamente, é dar tranquilidade. Né? Acho que todo mundo passa por isso. Exato, tanto para a mulher quanto para a família, né? Para o parceiro ali que está acompanhando, né, doutor? E, doutor, hoje você recebe pacientes jovens com essa reserva ovariana baixa? Tem? É bastante comum, Débora. Então, a reserva ovariana, o que é, na verdade? É o número desses óvulos, né? E existem muitos fatores de risco para que essa reserva seja mais baixa
mais cedo na vida dessa mulher. Então, por exemplo, se a mãe menopausou cedo, antes dos 40, a tia, uma irmã, uma prima, né? Doenças como endometriose, por exemplo, que é uma doença que afeta os ovários, diminui o número de óvulos, né? Doenças autoimunes, então, alteração de tireoide que tenha sido provocada por doenças autoimunes. Então, tudo isso é fator de risco, né? Para que essa reserva seja mais baixa. Então, hoje a gente não fica só pensando na idade, como era vários anos atrás. A gente falava, menos de 35 tudo bem, mais de 35 tudo bem. Hoje a gente observa muita gente jovem, antes dos 35, com uma reserva baixa. Então a gente tem maneiras de medir essa reserva, quer seja por um exame de sangue, quer seja pelo ultrassom. E tratar também, né, doutor? Sem dúvida. A avaliação da reserva, então, se essa mulher, por exemplo, está querendo engravidar, fala, olha, mas acho que eu tenho tempo, se a reserva está baixa, a gente fala, olha, não espera muito, né? Esse tempo talvez não esteja tão a nosso favor assim. Então, você consegue determinar um pouco a sua pressa, né? E você consegue ter uma noção, quando a gente trata, a gente quer óvulos, quer um número maior de óvulos, então você consegue ter uma noção do que vai acontecer nesse tratamento. Sim. Então, a gente consegue orientar, a gente consegue prever. Tudo através do exame, não é, doutor? Tudo através do exame. Nossa. E, doutor, existe uma idade limite para os homens e para as mulheres também que querem aderir aí à reprodução humana? Não existe uma idade limite, Débora, mas a mulher tem que entender que quanto maior a idade, maior a alteração dos óvulos, maior a alteração dos embriões. Sim. Então, embrião é quando junta óvulo com espermatozoide. Esse embrião, para virar uma gravidez, ele tem que estar normal geneticamente, ele tem que estar normal no jeito que ele se desenvolve, no jeito que ele divide, né? E a idade está relacionada com alterações genéticas e alterações nesse desenvolvimento. O homem, como eu te falei, às vezes você tem caras de 70 que tem uma ótima produção, caras de 25 que tem uma produção que está baixa. Então, o que a gente sempre orienta? Faça uma avaliação, né? Faz um espermograma. Sim. Porque homem é difícil, né? A gente fala, orienta... A mulher que fica ali, né, doutor? Vai fazer seu espermograma, vai fazer, já fez esse ano. Então, pode falar para o seu namorado, para o seu marido, para o seu parceiro, faça um espermograma. Regularmente, né? Porque você ter uma avaliação é muito importante. Está alterado? Olha, faz alguma coisa, trata, né? Está alterado e está piorando? Congela. Né? Então, são coisas importantes que a gente previne muitos problemas maiores, né? Exatamente. Doutor, caso você falou aí de infertilidade, caso o casal seja infértil, tem a possibilidade de doação, não tem? Tem. De receber o óvulo doado de outra pessoa, não é? Sim. A gente pode ter doação de óvulo, doação de espermatozoide e até doação de embrião. Então, tem mulheres, como a gente falou, os óvulos já não têm uma qualidade boa para nos dar um embrião que vai nos dar um filho saudável em casa. Porque é isso que todo mundo quer, né? A gente não quer um teste positivo, não quer uma gravidez que termina num aborto. Sim. O que a gente quer é uma criança em casa e saudável, né? Então, se os seus óvulos já não nos permitem ter bons embriões, a gente pode usar óvulos doados. São óvulos doados por mulheres mais jovens, obviamente, sem nenhum problema. Isso é totalmente legal, né? O que diz a legislação é que tem que ser anônimo também. Exatamente. Né? Então, quem está doando não sabe para quem e quem está recebendo também não sabe quem é. A gente busca pessoas fisicamente parecidas e com o mesmo de tipo de sangue. Claro. Característica, tipagem sanguínea. Tem um sistema, não tem? Tanto é que ele tem também o brasileiro e o americano, não é? Que você tem como não escolher, tem como você... Me explica melhor, doutor. Você selecionar uma doadora que seja o mais parecido possível com essa receptora, né? Não é o gene que define como vai ser essa criança, né, Débora? Assim, o que define como vai ser a criança é como foi a gestação, como é o ambiente em casa, né, como é a nutrição. Então,
Quem vai gestar, que é quem vai receber um óvulo doado, tem uma importância maior até do que quem doou, né? Em como vai ser essa criança. Porque o GEM, ele define o quê? Aparência física e risco de doenças. Por isso que uma doadora não pode ter doenças, ela ou na família, e tem que ser parecida com a receptora, né? Sim. Espermatozoides é mais tranquilo até. Então, para você ter uma ideia, só de bancos de espermatozoides americanos que fazem remessa mensal para o Brasil tem 3. Tem Banco Nacional, tem Banco Americano, tem de outros países. Só para você ter uma ideia de como é frequente e de como é comum. Né? Ah, mas por que a gente não fica sabendo? Porque ninguém conta, né? Não vai mudar em nada. É mais restrito, né? Também, né? Exatamente. E, doutor, quais são as chances aí do casal, né, da mulher engravidar na primeira tentativa depois da fertilização? Então, depende basicamente de idade. Então, quando a gente fala, por exemplo, de óvulos doados, essa taxa é de 75%. Mulheres abaixo dos 35 anos, 65 até 70%. Isso vai diminuindo ao longo dos anos, né? Entendi. Por isso essa nossa angústia, né, quando a idade chega. Então a gente sim é mais apressado para quem passou dos 37, né? A gente já acende uma luz amarela quando passou dos 35, porque o principal fator relacionado à chance de sucesso é a idade da mulher. Eu estava até conversando com o doutor que eu fiz de primeira vez, né, doutor? Eu tô com 30 anos e na época eu tinha 25 e foi de primeira, então depende muito, né? Claro. Depende muito da idade. A idade influencia também, doutor? Bastante, bastante. Então, por que você já foi tão feliz rapidamente, né? E tua chance de ser feliz era muito maior, porque você tinha 25. Exatamente. Né? Faz muita diferença, porque o óvulo ele é mais importante, né, Débora? Então, imagina que o espermatozoide é uma célula pequenininha, né? Entra com a carga genética, entra com o DNA. O óvulo é uma célula grande, né? Dá nutriente, energia, meio ambiente. Então, tudo que o embrião herda nesse começo vem do óvulo. Um óvulo maravilhoso às vezes compensa o espermatozoide que não está tão bom. Um espermatozoide maravilhoso dificilmente compensa. Ou seja, os dois se completam. Claro, os dois se completam. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Olha que é um assunto que a gente entende um pouco, assim, pra gente conversar várias vezes. Muito obrigada pela sua participação. Eu sei do seu tempo, que você precisa ir para São Paulo, mas muito obrigada aqui por você estar aqui no feriado, né, de Campinas. Muito obrigada mesmo, viu? Volte sempre. Eu que agradeço, é sempre um prazer a gente poder conversar, orientar e discutir. Exatamente. Um bom feriado a todos. Obrigada, doutor.